boa noite, meus irmãos, boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia, boa noite a todos. E mais uma vez aqui nesse encontro, nesse compromisso que nós temos com vocês, com esse livro, com esse primeiro livro que Kardec nos deixou, o Livro dos Espíritos. Mais uma semana em que iniciamos essa semana de maneira muito proveitosa, que é estudando. A saída que nós temos, estudar, estudar, estudar. Não tenho outro caminho que não seja isso. Célia, se você tocou nesse assunto, né, de termos essa necessidade, imperativo de estudarmos, porque é o que vai fazer com que a gente saia do desconhecido para o conhecido. E a gente tem que lembrar, mais uma vez, Célia, que isso foi instrução de Jesus. De Jesus. Foi instrução de Jesus para nós. Está lá no Cristo Consolador, no capítulo 6. Isso aí. Amai-vos, o primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Ele faz essa citação, né? E ele também traz ainda para nós, conhecereis a verdade, e ela vos transformará. Então, como que a gente vai conhecer a verdade sem estudar? Como que vamos imaginar aí alguém que lide com as previsões do tempo vai conseguir trazer com tanta precisão que nós temos hoje, Célia, essas precisões climáticas de quando vai chover, o volume que vai chover, né? E com essa precisão sem estudar. Então, citando aí essa questão, né, desse estudo, mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Tudo em nossa vida nós temos que estudar. E o Livro dos Espíritos, assim como essa doutrina espírita, nos traz essa possibilidade de estudarmos para a gente aprender o nosso comportamento, como nós temos que nos comportar. Porque foi Jesus, Célia, que disse que mandaria para nós esse Consolador, que ficaria conosco para que a gente pudesse aproveitá-lo dele pelo resto dos nossos tempos. Essa doutrina que nós abraçamos, que nós estudamos, nos aprofundamos, queremos saber mais e mais, ela nos mostra isso tudo. Mas a gente precisa entender também, Nivaldo, que todo esse estudo, essa necessidade de estudarmos, não é para adquirirmos somente conhecimento. Não é isso. Todos esses ensinamentos, eles têm que vir e fazer morada em nossos corações. Fazer essa transformação. Nós precisamos sentir isso. Então, é importante estudar? É importante estudar. Nós já falamos aqui várias vezes, estudar tem início. Tem um ponto de partida. Mas quando vamos terminar? Não tem fim. Estudar é para sempre. Até porque, Célia, a nossa vida é para sempre. Para sempre. Nós temos aqui uma condição de estarmos encarnados nesse corpo. Mas o nosso espírito é imortal. E esse conhecimento que nós temos que adquirir é para o espírito. Não só para a nossa carne, para a nossa matéria que está vivendo essa experiência hoje aqui encarnado. Então, esse estudo, ele é muito importante nesse sentido, porque ele vai nos proporcionar meios de mudarmos a nossa caminhada. Esse é o objetivo maior.
nós trazemos ainda em nós muitas crendices, muitos hábitos enraigados que com o tempo nós vamos nos desfazendo deles. Mas isso é tempo, isso é devagarinho. E essa doutrina, esses ensinamentos nos ensinam, nos mostram. Então a gente pode refletir, todos nós podemos trazer para a nossa razão e interpretar tudo isso. Não é só, com essa alegria grande. Não é só a gente estudar, como você falou, e a gente trazer para dentro de nós esses ensinamentos. Porque é muito comum a gente encontrar, Célia, pessoas que já foram da doutrina espírita e hoje mudaram de religião. E se nós formos investigar, é muito comum que a gente perceba que foram pessoas que não tiveram esse aprofundamento no entendimento. Não foram ao cerne da questão. Ficaram na superficialidade, no fenômeno. Ou então, Nivaldo, até mesmo o imediatismo. O imediatismo. Não, eu quero resolver o meu problema. Quero para ontem. Eu quero resolver a minha questão. Eu estou na doutrina, agora eu frequento, eu sou médio, eu estou cumprindo a minha parte aqui. Eu quero que a espiritualidade me conceda o que eu preciso. E nós sabemos que não é assim. Porque nós temos que obedecer um planejamento reencarnatório. Então, as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos tropeços na vida, nós temos que entender o que nós temos que aprender com eles. É o que a doutrina nos traz de entendimento. Não para nós nos revoltarmos, mas para que a gente possa nos questionar e passarmos a fazer o nosso melhor. Essa é a mudança que essa doutrina espera de nós com esse estudo, com esse entendimento. E o tempo que eu falei ainda há pouco, no tempo tem época de começar e não tem época de terminar. E hoje nós vamos entrar na questão 919. Irão faltar 100 questões para que a gente termine, são 1019 questões de perguntas e respostas. Estamos desde maio, de maio de 2020, estudando esse livro e eles estão todas essas 1019 questões e respostas, perguntas e respostas, vão estar armazenadas na página do MAP, nas redes sociais do MAP. E acabou então? Não, vamos voltar lá, vamos começar de novo, porque é o que eu falei, tem época para começar, mas não tem época para terminar. E nós vamos perceber que na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vamos ler novamente, 4 anos e alguns meses depois, e vamos ver que nós temos muito mais coisas a acrescentar do que acrescentamos. Está gravado, todo mundo vai poder acessar e vamos ver que o nosso amadurecimento, ele aconteceu. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Pai, pelo dom da vida. Agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos, para nos
aprofundarmos nos ensinamentos que nosso Mestre Jesus veio aqui, conviveu conosco e nos mostrou na prática como amar, como perdoar, como não julgar. Agradecemos, Mestre, que não nos deixou nada escrito. Muito pelo contrário, nos mostrou na prática como fazer, como desenvolver todos esses sentimentos nobres que nós teimamos ainda em camuflar, em esconder. Mas te agradecemos, Mestre, por estarmos aqui procurando, querendo, já entendendo que nós não temos outro caminho a trilhar, que não seja esse caminho de sentirmos, de apreendermos esses ensinamentos. Nos alimente, nos fortifique nessa nossa procura. Que assim seja, Mestre querido. Graças a Deus. E como sempre fazemos, como fazemos toda semana, temos essa reflexão que vai ser mostrada para vocês e que vocês terão a oportunidade de ler conosco, que diz o seguinte: caráter é quando você senta na mesma mesa que o Judas e consegue servir ele com amor, mesmo sabendo que ele vai te trair. Não importa quem é o Judas, o importante é quem é você. E nessa reflexão, Judas, a gente tem o hábito de usar esse nome em função da vida do nosso Cristo, do nosso Mestre Jesus, que teve um Judas na vida dele, que foi um discípulo dele, um discípulo amado, em que Jesus sabia de antemão tudo que ele iria fazer, mas em momento algum deixou de tratá-lo igualmente com todos os outros, a ponto de, no dia em que Judas traiu Jesus, quando Judas chega, Jesus vira para ele e diz: aqui veio, amigo. É assim que Jesus se referiu a ele no momento em que Judas iria trair. E nessa nossa reflexão, muitas das vezes, a gente sabe de um companheiro, de um irmão de caminhada, que nós temos alguns senões contra ele e a gente evita, a gente isola, a gente é indiferente. E nós vamos, nessa reflexão, vem nos mostrar que aquele é o momento em que ele está passando, mas independente do que ele faça, eu tenho que ser eu. Aí nós vamos lembrar do Chico. O Chico dizia que ele dava o direito, era obrigação dele dar o direito do companheiro ser o que ele quiser ser. Mas ele não ia deixar de ser quem ele era. É isso que nós temos que entender. Muitas das vezes a gente fala assim, todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas nós temos que ser nós, independente do que o outro faça. Então, esse tratar com amor
servir com amor é nossa obrigação. A gente tem, né, Célia? Sabemos que cada um de nós temos as nossas personalidades, os nossos temperamentos e o nosso caráter. Mas o que você trouxe para nós hoje é exatamente o caráter, né? E é muito comum a gente ouvir aquela expressão assim, o fulano tem um bom caráter. Tem um bom caráter. Né? Ou o fulano não tem caráter, né? Então, para que a gente possa refletir exatamente em cima dessa reflexão que foi trazida hoje para nós, qual está sendo o nosso caráter em relação ao outro, ou como nós estamos avaliando o caráter do outro. Como a Célia disse para nós, Chico nos trouxe um entendimento de que ele permitia que cada um tivesse o caráter que quisesse, mas ele se dava ao direito, ao dever de ser ele mesmo, de ter um caráter perfeito. Então, que a gente possa, né, Célia, entender isso e perceber que nós não temos que apontar o dedo para ninguém. Não temos. Não temos que apontar o dedo para ninguém. Se nós tivermos que fazer alguma ação, que a gente faça com o nosso exemplo, para que o outro perceba como deve ser o procedimento correto, né? E esse finalzinho da mensagem da nossa semana, nós temos que trazer esse finalzinho vivo nas nossas mentes. Não importa quem é o Judas, o importante é quem é você, é quem somos nós. Isso aí tem que ficar muito vivo. Perfeitamente, Célia. E nós vamos então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na última lei divina, na última lei natural, que é a lei de perfeição moral. E praticamente, né, Célia, vamos agora para a última pergunta de Kardec, falando sobre essa lei que é o conhecimento de si mesmo. E por que Kardec deixou essa pergunta para o final? Porque ele trouxe no finalzinho para nós esse grande estudo que nós fizemos aqui sobre o egoísmo. Falamos aqui bastante sobre a necessidade de nós nos supervisionarmos, nós investigarmos em cada um de nós como têm sido as nossas atitudes, porque nós vimos que nos mínimos detalhes, nas mínimas possibilidades, a gente está agindo com egoísmo. Embora, muitas das vezes, nem perceba. Nem perceba. Né? Mas a gente fica imaginando o egoísmo só do grande. Mas a gente pratica o egoísmo nas pequenas coisas. E a gente precisa estar atento a isso. E depois do egoísmo, Nivaldo... veio característica do homem de bem. Exatamente. Olha só, Kardec coloca isso de uma forma magistral, que ele traz o egoísmo, depois as características do homem de bem. Porque ele pergunta através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita. Como que a gente vai identificar isso? E ele diz para nós, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Esse compreender antecipadamente da vida espiritual é o que a gente bate sempre aqui, Célia. Nós fazemos planos para a nossa vida material futura. Quando chegar o final de semana, o final do mês, as nossas férias ou quando nós nos aposentarmos. Mas e cadê esse estudo, essa antecipação dessa vida espiritual que é a mais certa que nós temos? Porque nós não sabemos se vamos ter final de semana, se vamos ter férias, se vamos envelhecer a ponto de nos aposentarmos. Mas que nós vamos um dia desencarnar, isso é certo, porque nós não conhecemos ninguém com 200 anos. Então, eles nos chamam a atenção exatamente do entendimento para que a gente comece a trabalhar as características do homem de bem, entendendo que a vida real é a vida espiritual.
E é claro que aí Kardec traz para nós toda uma nota trazendo exatamente esse entendimento que vai passar pelo BIP, né, Célia? Porque a gente tenha benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão. Então, com o conhecimento do egoísmo, com o conhecimento das características do homem de bem, Kardec aí está preparado, nos preparou para essa última pergunta, que é o conhecimento de si mesmo. Nivaldo, nesses caracteres do homem de bem, porque a gente acha que, não, eu estou estudando, eu frequento o MAP, eu vou lá no MAP, toda quarta eu estou lá, mas nessa pergunta 919, Kardec pergunta o progresso do homem. Como é que se vai reconhecer esse progresso espiritual, essa elevação na hierarquia espírita? E a resposta da espiritualidade, eles nos esclarecem que vai ser quando todos os atos da nossa vida corporal representar a prática da lei de Deus. Todos os atos da nossa vida corporal. Não é aquele... É mudança de atitude. Mas nós vamos ser esse ser que cumpre as leis de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque é muito fácil estar aqui dentro do MAP, numa quarta, num sábado, meu irmão, e aí eu sou benevolente, né? Eu sou indulgente. A gente sempre comenta isso, né? O nosso comportamento dentro da casa espírita é um. Como que está sendo o nosso comportamento em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho e com os nossos vizinhos, né? Então a espiritualidade nos diz que é quando todos os nossos atos na vida corporal, em todas as situações, quando nós estivermos nessa condição, cumprindo as leis de Deus, aí sim. Ou então, né, quando está tudo dando certo na minha vida. Tudo está dando certo, eu tenho uma forma de agir, eu tenho um procedimento. Mas e quando as coisas começam, as provações... As provações, aquelas do nosso planejamento reencarnatório, começam a aparecer, como que a gente vai se comportar? Porque resignados, né? Quando está tudo muito bem, muito é bom, uma coisa. Maravilha. Agora, vamos ser resignados. Nós estamos com saúde na família nossa, nós estamos com as nossas questões financeiras em dia, nós estamos com os nossos relacionamentos perfeitos, família harmoniosa. Poxa vida, qualquer religião está ótima. Resignação total. Mas e quando as coisas começam a complicar? Quando as provações... Porque, Célia, a gente pede paciência, e aí a espiritualidade nos manda situações para que a gente treine a paciência. É aquele marido, esposa difícil, é aquele filho problemático, é o parente que... É o vizinho que invade o nosso limite, é o colega de trabalho que nos... Para a gente treinar a nossa paciência. Porque, Nivaldo, a gente quando fazemos as nossas preces, a gente pede, ai pai, me dê paciência. Aí ele faz isso. Exato. Ele educa desta maneira. Me dê paciência. A gente vai ter que treinar a paciência. A gente fala toda hora, né, Célia? A gente quer ser perdoado, mas nós estamos perdoando. E a gente reza todo dia, ou rezamos há anos a oração dominical, né, em que nós rezamos lá, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a ofensa dos outros, mas a gente fala isso de boca para fora. Porque na vera mesmo, a hora da gente colocar em prática, a gente não perdoa. Então, é esse chamamento que Kardec faz aqui
nessas características do homem de bem, essa mudança, essa transformação que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Sob pena de ficarmos apenas com a parte teórica na cabeça e nunca colocarmos em prática aí. Trouxemos esses ensinamentos, é o que foi falado lá no início do nosso programa, do programa dessa semana. Trouxemos esses ensinamentos e guardamos ele no nosso cérebro. Essa ele mudança, não desceu pro essas nosso mudanças, coração. Célia, dá trabalho. Dá trabalho. São metas, mas dá trabalho. Mudar dá trabalho, dói. Mas então Kardec, Célia, chega à última questão, falando sobre as leis naturais, a lei de perfeição moral, e aí conhecimento de si mesmo. E Kardec pergunta então na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque agora ele está finalizando, ele quer saber assim, como que eu posso fazer ainda nesta vida? Porque a gente fala sempre, nessa eu desisti, deixa para a próxima. Mas não sei como fazer. Kardec ele interroga se há como, qual é o meio prático, como que eu tenho que fazer para que essa transformação seja ainda nesta vida. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Não é na próxima, não. É agora. E resistir ao arrastamento do mal. Quem vai nos responder, a gente sabe que o Livro dos Espíritos é uma pleiade de espíritos, mas essa em particular, como nós tivemos Fenelon, na 917, nós vamos ter aqui Santo Agostinho fazendo essa resposta, e depois Kardec faz ainda uma nota para nós. Então, Santo Agostinho inicia a resposta dizendo o seguinte, repetindo para nós, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E ele responde, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Só isso ele responde, né? Depois vai ter um desdobramento da questão A, mas ele diz para que a gente se conheça. E como um sábio da antiguidade, esse sábio da antiguidade foi Sócrates. Que trouxe para nós, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho aproveita e traz esse entendimento de Sócrates, dizendo para que a gente possa nos melhorarmos ainda já nesta encarnação, nós temos que nos conhecer. E aí é uma reflexão profunda, porque nós vamos ter que fazer uma análise de nós. Nós vamos ter que verificar todos os nossos, nós falamos aqui na reflexão de hoje, no caráter. Você trouxe o caráter. Porque nós temos que estudar o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Porque, Nivaldo, é fácil a gente estudar do outro. Viu do outro. E como nós gostamos de estudar o outro. Facilidade que nós temos. De classificar o outro. Né? Agora, em relação a nós mesmos, aí é mais difícil. E o que ele pede não é que a gente classifique o outro, não. É que a gente avalie, que nós passemos a nos conhecer. Mas como que eu posso fazer isso? Como que eu vou me conhecer? E aí, Kardec pergunta, Célia, concebendo toda a sabedoria desta máxima, que é a máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade é, precisamente, a de que conhecer-se a si mesmo, qual é o meio de se consegui-lo? Porque Kardec pergunta como que eu faço para mudar já nesta vida. Isso conhece a ti mesmo. E Kardec reconhece toda a dificuldade que essa máxima traz. E aí ele diz, olha, conhece a ti mesmo. Kardec, sim, tudo bem, eu entendo a sabedoria desta máxima, de conhece a ti mesmo. Mas como é que eu faço isso? Ele pergunta
como que eu faço? Como é que ele faz? E aí Santo Agostinho agora vai detalhar. Agora é Santo Agostinho que vai responder. Ele vai detalhar como que a gente tem que fazer isso para que a gente possa buscar essa transformação ainda nesta vida. E vamos parar para pensar, porque até agora, nessas 919 questões, essa questão, a 919, é uma das poucas que Kardec identifica o espírito que traz a mensagem. Traz a resposta, traz a mensagem. Então, é só para a gente entender a importância dessa resposta. Perfeitamente. Então, Santo Agostinho começa dizendo para nós, ele vai dizer qual é a receita, o que nós temos que fazer para a nossa transformação já nessa encarnação. Vamos lembrar que Kardec pergunta, qual o meio de conseguir? Qual é o meio? Como é que eu faço? E ele vai dizer para nós assim, ele começa dizendo, fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na Terra. Então, Santo Agostinho fazia isso. O que ele vai dizer para a gente. No final do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever. Se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Nivaldo, essa parte da resposta de Santo Agostinho, se ninguém tivera motivos para de mim se queixar, porque é normal nós nos queixarmos do outro. Nos preocuparmos da nossa queixa. Da nossa queixa. Mas olha o que ele está dizendo. Eu preciso questionar se o outro teve algum motivo de se queixar de mim. Olha a preocupação, olha a análise que eu estou fazendo das minhas atitudes. Eu fiz alguma coisa em que o meu irmão tinha por que se queixar do que eu fiz? Essa análise mais profunda. E ele fazia isso, Célia, ao final de cada dia. Todo dia ele tirava alguns minutos de sua vida para fazer essa auto-interrogação. Todo dia a gente faz isso. Então, podemos passar a fazer. É o que ele está dizendo. Se nós queremos fazer essa transformação a partir desta encarnação, a gente tem que, a partir de hoje, todos os dias, parar alguns minutos à noite e fazer essa primeira interrogação que ele faz aqui. Será que eu fiz alguma coisa que alguém tem alguma queixa contra mim no dia de hoje? Será que eu esbarrei em alguém e não pedi desculpa? Será que eu fui mal educado? Será que o que eu possa ter feito que tenha prejudicado alguém? Alguém tem alguma coisa a falar de mim? E uma outra coisa que ele fala também, e ele vai nos dizer qual era a finalidade de se fazer estes questionamentos. Antes de, se ninguém tivera motivos para de mim se queixar, antes disso, Santo Agostinho nos fala, se não faltou com nenhum dever seu. Porque direito a gente sabe. Todos. Todos eles. Direito todos nós queremos, mas ele não fala em direito não, ele fala em dever. Será que eu tinha que ter feito alguma coisa que eu não fiz? Alguma coisa... Aí você falou ainda há pouco em Bom Dia. E aí, Célia, a gente fica pensando, aí a gente traz para nós aqui alguma coisa que eu deveria ter feito, a gente pensa para mim. Para mim. Mas não é para mim, não. É alguma coisa, algum dever que eu deveria, alguma coisa que eu deveria ter feito para outrem. Esse é o nosso questionamento. É o questionamento que ele está nos trazendo para que a gente possa fazer essa grande transformação
em nossas vidas ainda nesta encarnação. Como ele próprio fez. Santo Agostinho fez. Né? A história de Santo Agostinho. Né, ele não era santo. Ele Santo Agostinho não nasceu santo, pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Filho de Santa Mônica, foi um rebelde e que teve materialista, teve uma vida bem devassa, inclusive. Até que ele ouve uma citação de crianças, né? Vai até os escritos de Paulo, e a partir dali, evidentemente, que ele já vinha sofrendo algumas transformações internas. Ele se transforma, muda completamente. Então ele continua, Célia, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Perfeito. Como que ele fez? Fazendo todo dia à noite, ele parava alguns minutos e fazia essa reflexão. Qual foi o dever que eu deixei de cumprir para comigo e para com os meus irmãos de caminhada? O que eu poderia ter melhorado na minha vida? O que eu não fiz e deveria ter feito? O que eu fiz, não fiz e deveria ter feito? O que eu fiz e não deveria ter feito? Essa investigação, Célia. E aí, quando a gente se indaga o que eu fiz que não deveria ter feito, eu não vou fazer novamente no dia seguinte. É claro que no dia seguinte vão se apresentar outras situações, mas eu vou fazer o mesmo questionamento a mim mesmo. Então, vou detectar o que eu fiz e que não deveria ter feito. No outro dia, eu não vou fazer. E assim, nós vamos nos corrigir. Todo dia. E ele continua assim, Célia. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria grande força para o aperfeiçoamento, pois, crede-me, Deus o assistiria. Então, é uma questão que a gente poderia perguntar. Se caramba, eu vou parar toda noite por alguns minutos e vou me questionar o que eu fiz? Mas ele traz aqui um outro esclarecimento muito importante, que ele, nesse questionamento que ele fazia durante a noite, alguns minutos durante a noite, sobre o seu dia, ele se conectava com Deus, se conectava com o seu anjo guardião. E aí a gente sabe, Célia, que eles trazem para nós essa inspiração. Eles trazem para nós essa possibilidade desse despertar. Santo Agostinho está dizendo isso para nós. Porque a gente poderia achar que é muito difícil. Como que eu vou fazer isso sozinho? Você não vai estar sozinho. A partir do momento que você tiver a real intenção nessa transformação, em que se você se colocar nessa autoanálise, os espíritos amigos, os espíritos familiares vão se juntar a você. Nesses momentos em que a gente se dirige a Deus, chama o nosso anjo guardião, nosso mentor, o nosso anjo da guarda, seja lá o nome que a gente dê, mas todas as vezes em que fazemos isso com vontade real, com toda a nossa, essa potência que é a vontade, com toda essa sinceridade, não tenhamos a menor dúvida de que somos assistidos, somos atendidos. Não tenhamos, não é Santo Agostinho, não. Qualquer um de nós que fizermos essa solicitação através das preces, dessa assistência, dessa força para que não
repitamos os nossos erros que fizemos anteriormente, a força, o esclarecimento nós vamos ter. Agora, se vamos cometer novamente ou não... Ele continua, Célia, dando a receita gradativamente para nós, como nós temos que proceder. Isso aqui é uma receita. Ele continua, ó, perguntai, portanto, a vós mesmos, e interrogai-vos sobre o que tendes feito. Nós temos que fazer essas questões para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós fizemos nesse dia de hoje? E com que objetivo agistes em tal circunstância? Nós vimos em programas passados a nossa intenção. A utilidade de fazermos tal ou tal coisa. Olha a investigação que ele nos induz a fazer. Se fizestes alguma coisa que censurarias. Se eu fiz alguma coisa que caramba, mas eu fiz isso, eu me arrependi. Da parte de outrem, se você viu ou fez alguma coisa que você censuraria da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, isso tudo, nós temos que, Célia, essa reflexão tem que ser uma reflexão para valer. Sincera. Sincera. A gente tem que pensar naquela discussão que nós tivemos com um colega de trabalho, com aquela animosidade que nós tivemos com o vizinho, com o nosso comportamento no nosso núcleo familiar. E aí, mas trazer a sério. E aí envolve o sentimento que colocamos em todas essas situações. No nosso colega de trabalho, no nosso vizinho, a discussão com o nosso vizinho, o entrave que tivemos com o nosso colega de trabalho. Qual foi o sentimento que transbordou de mim? E dessas ações, há alguma que eu não ousaria confessar? Eu fiz alguma coisa que eu me envergonharia de confessar? Na minha família, com meus vizinhos, colegas de trabalho, comigo mesmo? É esse questionamento que ele faz, essa primeira parte desse questionamento. E ele continua ainda. Perguntai ainda isto. Perguntai ainda isto. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Se nós morrêssemos esta noite... Agora, essa noite. Será que eu teria alguma coisa para temer? Nivaldo, olha só, você está falando... Isso é muito sério, né, Se nós morrêssemos essa noite. Eu falo em agora. Porque essa noite a gente ainda tem tempo de fazer essa reflexão. Sim. E de colocar toda a nossa vontade, toda a nossa sinceridade, fazendo essa reflexão. Mas agora, nesse momento... E ele nos diz, será que nós adentraríamos no mundo dos espíritos de alma limpa? Porque ele diz assim, ó, no mundo dos espíritos nada fica oculto. Nada. Nem os nossos pensamentos. Aqui, a gente já falou isso várias vezes, eu estou pensando mal da Célia, mas ela não sabe. Mas no mundo dos espíritos, não. Se eu estiver pensando mal dela, ela está lendo meus pensamentos. E será que nós teríamos como adentrar o mundo dos espíritos nesse momento e encarar de peito aberto tudo que nós já vivemos e fizemos? Célia, essa reflexão é longa, mas é uma pergunta que é referência do Livro dos Espíritos, né, a 919, Conhece-te a ti mesmo, e nós vamos, evidentemente, retornar a ela na próxima semana. O nosso tempo já está extinguindo, então desejamos a todos vocês uma semana de muita paz,
de muito estudo, muita reflexão, que a gente possa, a partir desta noite, devagar, mas assertivamente, trazermos esse questionamento para nós. Reservar alguns minutos da nossa noite para fazer essa reflexão sobre esse conhecimento interno, íntimo de cada um de nós. O que nós estamos fazendo, o que nós para conosco e para com os nossos irmãos de caminhada. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, que a espiritualidade amiga possa nos intuir, nos ajudar, estar conosco em todas esses pensamentos de mudança de ação que nós tivermos daqui para frente, que eles venham nos reforçar, nos dar esse apoio necessário para que a gente possa fazer essa grande transformação em nossas vidas já nesta encarnação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.